você fica na sua igreja, eu estou cuidando de você porque Deus mandou, mas você fica na sua igreja. Você vê, para pregar aqui, quando eu saí pela manhã, uma pessoa me telefonou me pedindo socorro. Aí eu fui, orei e tal. Depois eu cheguei em outra cidade, tinha mais um casal. Eu fui, trabalhei, orei e vim para cá. Então, eu fico pensando numa coisa. Né? Na medida que a gente cresce na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, a gente começa, a nossa mente, a nossa alma começa a perceber melhor, mais maturidade as coisas do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho vontade de ensinar para o que eu vou falar aqui. Eu tenho procurado trabalhar as pessoas, libertar as pessoas, a sua fé da dependência da chamada institucionalidade da fé. O que eu quero dizer isso? Eu não estou anulando o lugar de culto, mas eu estou querendo dizer que a pessoa, para estar diante de Deus, não tem que estar confiante. Ah, não vou mais à igreja por isso, nem por aquilo. Por que não vai? A igreja existe, Jesus vai para o mundo. Sabe por quê? Porque elas aprenderam a expressar sua fé denominacional. Eu sou da igreja tal. Porque isso é ensinado. Se você não tiver, ó, Jesus vai ver, você não vai. Irmãos, isso não é verdade. Agora, a reunião, estar reunidos é necessário. E a igreja da qual Jesus falou, não falou de templo, mas falou de pessoas como você e eu, que cremos em Jesus, nos unimos, cantamos louvores a Deus, cantamos ao Senhor e procuramos a comunhão. Essa igreja está no meio. Agora, o espaço físico se faz necessário para cada estrutura do nosso país, as leis, né, os ditames de regras, tem que ter um CNPJ, tem que ter uma identificação com questões sociais, com questões orientes, questão. Mas eu quero que os irmãos enfoquem isso. Você não é adorador só aqui. Você é adorador quando você se entrega diante de Deus em qualquer lugar. Por quê? Porque Jesus disse isso. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas o que é? Você adora no seu espírito redimido, movido pelo Espírito de Deus, com convicção, sabendo que Deus existe, que Deus está presente e está aceitando a tua adoração. Convicção. Crente convicto. Irmãos, eu tenho socorrido muito esse negócio, mas eu também não sabe por que eu te desvio. Não vou entrar aqui na palavra, mas tem uma introduçãozinha que eu estou dando aqui. Quando as pessoas chegam para mim, eu já fui isso, já fui aquilo, isso encontro muito legal, porque a corrupção, principalmente no campo moral, é muito grande. Quando eu falo no campo moral, não estou falando apenas de sexualidade, eu estou falando do contexto de desonestidade, mentiras, falsidade, hipocrisia, falta de amor, falta de palavra, de compromisso. Entendeu? Se a gente chegar nesse nível, o mundo vai esclarecer de nós. Porque a gente está abaixo do nível mais baixo do mundo. Então o que acontece? Aí a pessoa colocou a situação, já fui pastor, então, tal, assim, colocou. Mas agora o time foi no espiritismo. Mora de frente da minha casa. E conversa comigo. Mas eu disse, olha, não me leva mal. Eu estou falando de mim. Se alguém te decepcionou na comunhão, se alguém te entristeceu e você era isso e isso lá de serviço a Deus, eu vou dizer uma coisa para você, eu não vou dar tapa na cara de Jesus porque o irmão me respeitou. Porque Jesus não me fez mal. Ponha isso no seu coração. Isso entra no seu espírito. Se alguém te decepcionar, eu garanto que Jesus nunca vai te decepcionar. Então por que eu vou entristecer a Deus, o Espírito de Deus, a Jesus, porque o irmão pisou na bola comigo? Ou porque falou uma besteira? Não. Então isso me faz lembrar um caso muito interessante.
Policarpo, bispo de Irmínio, quando chegaram lá para prendê-lo. Policarpo já era muito idoso e começou a seguir a Jesus muito jovem. E quando levaram ele para o conselho, ao cônsul viu aí que era um homem idoso, começou a falar: olha, que custa você negar Jesus em nome dele e poupar a sua vida? Está no relato dos fatos históricos. Que custa adorar os deuses, oferecer oferenda aos deuses e jurar pelo gênio do imperador, e sua vida será poupada? Que custa negar Jesus? Só que esse negar não era aquele de Pedro, não. Eu não conheço, nem isso, era muito mais. Primeiro você tem que injuriar, você tem que falar a palavra de blasfêmia contra o nome de Jesus e insultá-lo como um homem mau, conforme o processo romano que Jesus era o perturbador da ordem e desordeiro. E depois adorar os deuses. Sabe qual foi a resposta do Policarpo? Disse: eu sigo a Jesus desde a minha mocidade. E Jesus nunca me fez mal. Por que eu negaria? Essa é a resposta dele. Por que dar tapa na cara de Jesus? Esquecer os favores de Deus? Porque o irmão ou a irmã, alguém nos insultou ou nos decepcionou. Essa palavra. Então, como manter essa estrutura, essa convicção, esse grau de firmeza? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, embora eu não possa colocar aqui, no capítulo 12 de Hebreus. Irmãos, interessante, eu sei que eu tenho sermões escritos, quando eu me dar uma palavra, eu não. Mas eu guardo. Eu não vou pregar confiando naquilo. Aí o que acontece? Mas quando eu vou pregar, eu oro ao Senhor. Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale? O que é que o Senhor quer falar para o seu povo? Eu estou com 3 sermões aqui que nunca preguei. São palavras anotadas, examinadas. Não. Mas eu fiquei claro. Isso é uma autoridade que a gente consegue conter, sabe? Aquela maturidade de estar quieto para ouvir a voz de Deus. No capítulo 12 da carta aos Hebreus, eu vou até colocar aqui para alguns irmãos. Diz assim, no Evangelho dele, no versículo 1 ao versículo 4. Diz assim, portanto, entre muitas coisas que já vem falando aos Hebreus, é como fosse algo conclusivo, final de tudo é. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não fraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Então eu quero trabalhar umas coisas importantes. Nós temos que focar em Deus. Jesus, irmão, é a referência. Quando a gente tem o foco de
Porque a gente está sujeito a ser enganado, enfraquecer e cair. Então, o que o escritor está dizendo, portanto, quer dizer, devido a todas essas coisas, tudo que possa acontecer, ou de bom ou de ruim, você precisa estar no foco em Jesus. A fé cristocêntrica. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu, quando era novo convertido, na primeira igreja que eu fui batizado, igreja batista, mas era a igreja renovada, na igreja pentecostal, né? Naquele tempo a renovação estava começando comigo, tradicional batista, metodista, tudo aquilo ali, né? E tinha um casal de zelador da igreja. A igreja era grande, chegava quase 800 pessoas. Tinha um coral que era uma excelência. Música, tinha tudo. Imagina tudo dentro do desconforto. Mas o irmão Teófilo e a irmã, a esposa dele, daqui a pouco não lembro o nome, esqueci um pouquinho. Eles eram, eram porque eles é partido do Senhor. Eles eram analfabetos mesmo. Eles não sabiam ler nada. E era zelador. Quando eu tinha uns cultos, principalmente de oração, o irmão Teófilo estava ali. E ele gostava de tocar o violão. Ele era assim um pouco alto, mas bem gordão. Sabe daqueles nordestinos que comem muito e fica com aquela barriga bem assim? Ele era o violão assim na barriga dele, assim, que nem precisava dar. Mas ele só cantava esse dia, com uma nota só. Olha como é incrível. Não saía daquela nota, eu ficava observando. Aí ele tom. Aí começava. Aí ele cantava aquele, muita vez o pastor. Aí vai cantando a canção do pastor, né? E estava muito dentro do contexto que a fé evangélica, a fé em Cristo, não é tanto hoje, mas ela viu uma perseguição muito grande da capital ao agreste, ao sertão, qualquer tipo de interior. Crente e judeus eram amaldiçoados. Então havia perseguição dele, não dava emprego, perseguia e um monte de coisa. Então, ele tocava na lotação e a igreja dos intelectuais, uma sigla, para mover. E aquilo invadindo a nossa alma, nosso espírito, e sentia aquele gozo. Ainda se esquecia de hora, de tudo ali. E a graça descia dos olhos dele. E era gostoso. Aí quando foi um dia, um católico daquele radical, né? Começou a insultar o irmão Teófilo e dizer que Jesus era pecador, que Jesus que acaso Maria Madalena, Jesus era isso, era aquilo outro, até ele estava fazendo um negócio desse, mas esculachou lá Jesus, na linguagem de hoje. Para o irmão desistir. E eu me lembro que estava em moda uma linguagem, estou com fulano e no ar. Se lembra dessa linguagem? Hoje é estamos juntos. Estou contigo no ar. Mas o irmão Teófilo não tinha cultura e argumento para combater o nível que aquela pessoa estava falando. Aí o irmão Teófilo falou para ele, só sabe uma coisa? Se Jesus é pecador ou não, se saiu com Maria Madalena ou não, e se ele for para o inferno, eu vou com ele porque eu estou com Jesus e não há. Aí o cara disse, não tem jeito, essa aí já vi que não tem jeito. Não conseguiu, é pecador ou não, é isso ou não, mas eu estou com ele, não há. Acabou, vai para o inferno, eu estou com ele. Convicção. E isso entrou profundo no espírito. Eu não tenho que depender de outras pessoas em termo absoluto, entendeu? É claro ser edificado pela fé dos outros, mas a convicção de a quem servimos, de quem fez, quem fez a nós a promessa, de quem é a proposta. Então, a carta aos Hebreus está dizendo que nós estamos sendo observados. No Vivo Testemunha, tanto seres humanos como anjos de Deus e também o inferno. Amém. Nós somos espetáculos para o céu, para o mundo e para o inferno. Somos observados.
te ouve, te observa, sabe da tua fé, sabe a quem você adora. Então não estamos sendo observados. E por causa dessa nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Veja bem que está separado aqui. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Não está em nós, mas também, além de termos observações, o pecado está nos rodeando a cada momento. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que Deus prometeu a você? O que você entendeu quando foi feito o apelo? Aceitar Jesus para ir para onde? Para onde? O céu. Mas a gente está num mundo decaído de tribulação. Mas não é nesse mundo de tribulação, Deus fez a promessa: não te deixarei e não te abandonarei. Então tem que focar nas promessas. Porque a gente precisa de resposta. Porque é duro viver no mundo que nos odeia. É duro ser amigo de Deus enquanto Deus é odiado pelo sistema. Mas eles não podem tocar em Deus. Eles não podem pegar Deus e quebrar. Então onde é que ele vai atacar Deus? Vai seguindo a gente. Depois a palavra diz que nesse mundo, sistema, tereis tribulações. Às vezes não é você que cria um problema, mas é uma pessoa que cria um problema com você. Não é você que é o problema, mas o problema pode estar no membro da família, no plano sangue. Pode estar no trabalho. Pode vir uma enfermidade e outra. Estamos sujeitos, porque vivemos num mundo decaído. Então, como lidar com isso? Com o infortúnio? Como lidar com algo que a gente entendeu que a gente é intocável, todo mundo pode se arrebentar menos a gente? Se nós pensarmos dessa forma, a gente vai cair. Eu tenho visto ao longo dos anos, eu tenho 46 anos de serviço teológico, um pouquinho mais. Já estou com 70, como eu fui ordenado, eu tinha 23 anos, eu acho que eu estou por aí uns 46 anos, 47. Já vi muita coisa. Já me negaram também muitas coisas. Me negaram salário, me negaram ajuda, perseguiram, difamaram, mas eu fiquei firme olhando para Jesus, por causa dessa palavra, olhando para Jesus. Eu digo, não posso olhar para essa turma. E o que aconteceu? Primeiro, essa nuvem de testemunho que nos observa, porque tem gente também que nos persegue para nos testar, para ver se de fato temos convicção. E às vezes, porque está querendo aceitar, mas primeiro quer ver se é assim mesmo. Eu conheci pessoas que perseguiam, odiavam o crente, e hoje é um dos crentes mais zelosos. Na Bíblia tem exemplo, tem muito Paulo também e outros. E a palavra do Senhor está dizendo, e o pecado também nos rodeia. As testemunhas que nos observam, e o pecado. Engraçado que a palavra diz assim, para nós, que essa palavra é para crente. A palavra diz, é assim, ó, deixando todo o embaraço. O que é o embaraço? É aquilo que nos atrapalha da caminhada. São os tropeços que podem nos levar a abrir a porta para o pecado do nosso vida. E o maior pecado que o crente pode cometer é se apostar do Senhor. É apostatar da fé. Então essa moça disse, olha, eu era profetizando na igreja, eu era isso, era aquilo, mas eu disse as entidades.
resposta. Mas se não, é claro, né? Eu não vou dar tapa na cara de Jesus porque alguém me decepcionou. E mudou mesmo. Já cheguei até aqui, a palavra desculpa, eu usar esse tipo de expressão no Bíblia, a palavra Deus reduziu a vida do homem até 70 anos. Então eu já estou. Mas alguns ainda podem passar um pouco. Ele fala que 70 é cansaço e pago. Mas Deus também pode alongar a nossa vida por causa do serviço. Então, óbvio que Deus pode pegar a gente numa idade avançada, mas dar condição, força para prosseguir. Por exemplo, se eu chegar para os irmãos e disser que eu sinto o cansaço da idade, ainda não. Ainda não. Eu digo com toda certeza, até eu duvido que tenho 70 anos. Tá bem. Mas eu olho no meu documento, eu tenho 70. Mas é o quê? Cheguei até aqui, passei por esse acidente, mas estou aqui. Glória a Deus. Então eu entendo que isso é Deus, né? Segurando, promovendo para concluir a obra que tem para fazer. Então o embaraço é tudo aquilo que se levanta no teu caminho como um tropeço para te dificultar a caminhada com Jesus. E esse embaraço pode ser muitos. E também o pecado que estão de perto de junto dele. O pecado quer dizer errar o alvo. Pecado quer dizer errar o alvo. Eu me desvio daqui e vou olhar para cá. E logo começa a andar de acordo com aquilo que está me chamando a atenção. Me desvio, houve um desvio. E ali o pecado veio para nos destruir. Entrofeia o coração de Deus, entristece o Espírito que habita em nós, e muitas vezes o nome de Jesus é blasfemado, porque eu perdi o alvo. Aí a palavra continua. Então, já que eu estou consciente que estou sendo observado por uma grande multidão, por causa de Jesus, por causa da fé que eu digo que sou crente em Jesus, então eu tenho muitos olhares sobre mim, não porque eu sou um sujeito importante do ponto de vista social dessa vida, é por causa da guerra entre o céu e o inferno. Então eu estou sendo observado. Você lembra daquela questão de Jó e muitos outros? Quando houve aquela reunião com Deus e aqueles anjos ali na Espírito dele, mas na região celestial, Satanás vinha no meio deles. E Deus chega para Satanás, né? E Deus está se orgulhando de Jó. De onde vem? De rodear a terra, passear por ela, tal. Viste, meu servo Jó, hein? Irmão, se o céu tivesse visto, o coração deveria relação, viste meu servo fulano, viste minha serva Beltrano, mas fraquinha, tu mais me adora, me tem, me respeita, com dor, com vacilo não, está na minha presença. Não me nega. Pobre ou não me nega. Viste? Aí, ele é ardiloso, mas também tu dá tudo ele, vai dar aquilo, daquilo. E Jó é um homem íntegro, mas o seu mundo tinha brecha que estava na sua família. A brecha da qual Satanás queria aproveitar para titular Jó, para ele negar e Deus ser envergonhado e ele sair como vencedor perante aqueles anjos, era o espírito de Jó. E no final é de Jó também, porque a coisa eles não conhecem. Então, o espírito de Jó era um farrista, fazia coisa que não devia, e Satanás disse: olha, deixa tocar, porque tu também cuidar tudo a ele. Então, primeiro insulto, perante as testemunhas celestiais. Aí ele disse: sabe por que tu dá tudo a ele? Então, como se Deus estivesse subornando Jó para servi-lo.
Então, a primeira coisa que ele fez, ele tinha brecha de espíritos de Jó. Eram loucos. E depois, ele voltou na presença de Deus, porque também os gados, né? Tudo de Jó foi destruído. Aí você diz assim, e aí? Isso também, né? Tu também, né? Ó, vamos fazer o seguinte, o homem prevarica, o homem, se você deixar tocar na pele dele, ele vai te negar. Por isso eu disse, olha, só não tira a vida dele, mas nós não podemos tocar. Satanás foi e coloquei daquela letras horríveis. E a palavra diz que ele se coçava no carro. Pobre, lepra fede, e agora quem que fez a sua mulher? Ela desprezou a Deus e o marido. E disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí? Era o ponto final. E ele disse, mulher, recebendo tanto bem de Deus, porque não morre? Porque havia um conceito de mal bem de tudo dia de Deus. Você fala como uma louca. Por que eu vou amaldiçoar ele? Olha, quando você faz uma análise de estudo mais ou menos, hoje, um tipo de comportamento, ela não dá nada com ele, né? Ficou a mula, nossa expressão popular. Ó, quem vai ficar junto com um homem já miseravelmente pobre, fedorente e infeliz? Mas... E outra, ela não tinha convicção de Deus que você amaldiçoa. Quando esse irmão é desesperado, tá bom. Nossa. Depois vieram os amigos de Jó, achando que podia. Começou com argumento teológico, sobre divindade, sobre Deus e tal, falaram um monte de besteira. Aí, no final, Deus chega para aqueles homens: olha, chega aqui, quero conversar com vocês. Então, aqueles homens certamente eram de Deus, também tinha fé em Deus, né? Porque Deus falou com eles. É o que está escrito. Vocês não falaram ao meu respeito como bem como o meu servo Jó. Vocês agora vão ter que fazer o sacrifício para perdoar vocês. Quer dizer, vocês me ofenderam. Irmão, quando muita gente inconsciente fala mal de Deus, fala mal de Jesus, lamentando que é difícil seguir. Ah, mas era mais tranquilo, minha vida era assim, agora que eu seja. Irmão, isso é comparação. Precisamos ter cuidado. Falamos como se Jesus tirasse alguma coisa de nós e que não compensa seguir. Fica se lembrando das comidas gordas do Egito, como no tempo de Moisés, esquecendo que era escravo, não tinha expressão, não tinha cidadania, não tinha nada. Aí, se meu servo Jó orar, eu perdoo você a levar o sacrifício, mas Jó ainda estava cheio de pereba, estava sozinho, sem nada, com a alma angustiada, mas agarrado com Deus. E o que acontece em tudo isso? Olha a coisa como é que é. Jó obedeceu a Deus orar pelos seus amigos. Com certeza disse, ó, nós estamos aqui para você orar por nós porque Deus mandou. Então Jó entendeu que Deus havia mandado. Olha o segredo de orar por aqueles que muitas vezes falam mal de nós ou nos julgam. A palavra diz que Deus começou já a liberar a ordem de prosperidade de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos.
Senhor tem compaixão e misericórdia. Abre a mente, perdoa os pecados deles, faz com que eles vejam, mas o mal que eles proferem com suas bocas não chega à minha tenda. Mas a gente vê, já tem um esquema, vou orar aqui para arrebentar você, para fazer. Não, nem Jesus fez isso, irmão. Naquela estupidez daquela crucificação. Como se Deus fosse se dobrar a isso. Jesus morreu para salvar uma humanidade. Como é que ele vai quebrar o indivíduo porque eu estou chateado e ele agora não? A gente não está sabendo o que está pedindo. Então, focado em Jesus. Que é difícil orar por alguém que dá trabalho para a gente? É. Mas dá resultado bom. Dá resultado bom. E o que acontece? Então, o escritor ele diz, olha, então aquele negócio é o seguinte, que nos rodeou o pecado, e corramos com paciência. Nada de empolgação, nada de vexame, nada de oba-oba, mas passo a passo. Passo a passo. Irmão, quando aconteceu esse acidente comigo, olha, eu estou com moto desde que eu comecei em 84. Pastorei no Rio Grande do Sul, circulei por Minas, tudo lá. Não era a calor da moto que eu tinha. No dia que aconteceu o acidente ali um pouquinho antes da descida da serra, tem um negócio lá esqueci o nome, daqui a pouco me lembro. Eu digo para vocês, eu senti, minha moto era revisada e eu andava com responsabilidade e equipado. Estava tranquilo, que eu ia lá para vir passar o Natal aqui com o neto. Aí quando lá na moto travou a roda dianteira, eu senti presença de 2 demônios. Um de um lado, outro de outro, eu não saí da moto. Aí eu pulei nela. Ela na frente e eu atrás. Eu estava com equipamento, estava tranquilo. Aí quando eu me virei, que eu ia cair naquele rio, ele liberou das baixas por ali. Eu botei meu pé, estava dividindo dessa mistura assim por baixo. Não tive a noção do impacto. Quando eu botei, a moto voltou para frente. Aí eu tentei chegar no caminhãozinho, tentando segurar, segurou. Aí veio o socorro rápido. Quando eu fui ficar em pé, eu não conseguia, mas também não sentia nada. Levar para Piraí, quando eu na radiografia, ativo e operando fraturado, sobre o perfil exposto. E eu disse, olha, Senhor, eu sei que o Senhor permitiu, mas também o Senhor não vai deixar no prejuízo. Então, o que acontece aqui? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você recebeu uma proposta de Deus. Todos vocês que estão aqui receberam uma proposta. Deus fez a proposta. Salvação e muito mais coisas. Fora os benefícios da perseverança de aguentar a tribulação por amor de Jesus. Muitas vezes temos que orar, Senhor, quando a coisa vem para provocar, Senhor, que seja por amor o teu nome que eu suporte isso. Então, está registrado. Por amor a mim, por causa do meu nome, ele suportou a infâmia. Por causa do meu nome, ele não fraudou. Por causa do meu nome, ele não tirou dos outros. Deus sabe disso como qualquer pessoa possa saber. Senhor, por amor, teu nome. Quando você sentir que a coisa, a fragilidade do teu relato, quando ali vem propostas indecentes, Senhor, por amor do teu nome, eu digo não. Não pense por religiosidade. Ah, por causa do pastor, por causa da denominação, porque eu sou não, porque por causa do teu nome, eu posso te honrar. Por causa do teu nome. Então, esses são os embaraços da caminhada com Deus, irmãos. E quando você começa a orar para pedir dons e ferramentas de trabalho?
pegar. Porque você vai passar por uma corridazinha para amadurecer um pouquinho, para derrubar algo mais responsável da tua mão. Porque a palavra diz que o neófito, ele não pode ter certa posição para não fazer besteira. Prejudicar e envergonhar os irmãos e blasfemar o nome de Jesus. Então, irmãos, eu discorrendo isso aqui, então esses aí são os embaraços na caminhada da fé. Vigiar em todo o tempo. Fazer autoanálise do que vale a pena, do que vale a pena, do que não vale a pena. E a palavra diz assim. Então o que acontece? Consciência, estou sendo observado e avaliado pelos céus, pelo mundo e todos ao meu redor. Tá. Pesa sobre um, eu trago um nome que preciso honrar. Se eu não tiver honra, eu maculo esse nome. Aos olhos daqueles que. Então, eu tenho que ter essa consciência. Segundo, saber que o pecado está sempre nos rodeando. Irmãos, eu não estou contando essa ideia, não. Estou falando de coisas sérias. E eu vou colocar a minha experiência para não falar do problema dos outros. Aqui em Barra do Pireiro, fiquei muitos anos pastoreando. Recebi proposta de muita grana aqui. Sabia disso? Uma lavagem de dinheiro. Pastor, chega aqui. O cara recomenda uns comércios muito fortes aí que representam. Vai ter uma proposta para você. Entre outras muitas, tá? Comigo também. Ó, tu vai levar 40 mil todo mês. Não é? Sério? Como é que é isso? Isso, olha, eu acho que o cara me assim, tipo, vai chamar o pastor do Playboy, que tinha moto, o cara me fala. A moto é um veículo de trabalho. Podia ser uma bicicleta, podia ser um cavalo, um jumento, até de jumento eu matei no sertão para poder pegar o evangelho. Pior que uma vez eu montei no jumento. E bom, peguei o jumento, foi. Aí o jumento se mandou entrar assim num sítiozinho e eu puxava o jumento para cá e torcia a cara, mas continuava. Eu falei, caramba, tá difícil. Eu não tinha nada. Só que o jumento entrou na fazendinha de um cara que odiava crente. E parou na frente da varanda do sertanejo lá. O cara aqui, cara grosseiro assim, o que é que o senhor quer aqui? Eu digo, eu sou missionário, mas o senhor quer falar o quê? Aí já estou aqui mesmo. Aí eu fui falar pro cara. E o cara trouxe o time dele lá, então. Onde eu converso? Eu digo, vocês crentes, não sei o que, tal, o senhor católico, tal, tudo bem, não tem problema, não precisa ser católico. Mas o senhor me explica, isso aí é o quê? Você sabe o nome disso aqui? Não. O senhor sabe que é idolatria? Também não. Eu digo, pronto. E agora, para explicar? Se eu explicar, ele vai bater em mim, isso aqui é no chute, né? Botar os cachorros em cima de mim. Eu digo assim, idolatria é adorar a imagem. O que? Você está falando mal do meu santinho? Não, estou falando mal. Estou dizendo que adorar a imagem é idolatria. Sai daqui agora e agora você está dali com o jumento que queria sair. Olha socorro, meu irmão. Olha socorro. Aí, havia embaraços. Havia muitos embaraços. Embaraços financeiros. E muitas coisas. E nesse tempo, eu não estava casado, fui ordenado, estava como missionário para lá, um sertão de terra que nem eu conhecia. Aí tem os embaraços, tem as testemunhas, tem o pecado, que é a nossa fraqueza muitas vezes. Aí vem a proposta. Paredinha todo mês, não é isso. E se assim, tu te sente projeto que eu tenho, os clientes estão no lugar batista. Não vai. Olha,
Você assina um recibo de 400 mil e você fica com 10%, 20%, 10% que é 40 mil. Uma loja de dinheiro. E o cara, eu não vou ser pastor. Ele me confundiu, porque eu estava de modo participando do motor, porque eu fui convidado para levar a palavra, porque muitos deles são crentes. E muito crente está olhando, caramba, no meio do estado de moto, mas tem muitos outros que são crentes. Aí, isso é pastor. Eu digo, não, cara, tu quer dar dinheiro mesmo para a igreja? Desculpa, veio. Então, de pastor Monteiro, que era vereador nesse tempo. Acho que era vereador. Eu garanto, se você for dar esse dinheiro para o pastor Monteiro, que é vereador na cidade, ele vai nem questionar isso. Não vai nem perguntar vaga para entregar para o seu irmão. O cara não desistiu. Um pouco, mês depois, eu digo, eu não vou fazer isso. E tudo igual um pouco. Somos embaraços do cabelo tempo. Parecia que aquilo ali era o mesmo problema da minha vida. E eu diante de Deus como eu ia ficar. Eu estou dando testemunho de mim mesmo. As minhas experiências, e essa eu estou para terminar. Se lembra, eu acho que você se lembra. Quando eu tinha um trabalho lá na rua do Espacinho, lá no Bulatão, e estava mais ou menos, estava cheia a casa. E eu dava aula numa faculdade lá em Madureira, nas quinta-feiras, nas quarta-feiras. E na quarta-feira tem muitas senhoras aqui. Aí quando eu chego em casa, assina. Agora o seu ministério vai para frente. Digo, João, olha, paixão empresário, e ele disse que ajuda essa igreja e quer ajudar essa igreja, mas quer conversar com você. Tá bom. Eu chegava um pouquinho mais cedo na igreja. Eu tinha que afinar o instrumento, ele tocava, mas eu vi que o altar estava meio sujo. Eu peguei a vassoura, parei. Aí entra aquele homem, muito bem, vestido com uma valise. Se lembra daquele celular que era raríssimo, custava uma nota táxi? O celular do cara não parava de tocar. Aí ele entrou assim. Eu queria falar com o pastor. O pastor não pode falar, mas é com o pastor, sou eu. É o senhor que é o pastor? É, sou eu. Então o senhor vem aqui. Aí eu pedi a pessoa, eu não tinha uma coisa assim, para ninguém dizimar. Ele sentou e contestou. E só, aquilo que eu sei é que tudo que se olha aqui acontece. E eu tenho um grande problema. Eu não quero perder o meu lado. Eu sou autofuncionário da Light e tenho uma empresa agregada à Light, mas está no nome da mulher. Disse no nome dele. Só que eu cometi uma grande bobagem. Eu engravidei a minha secretária. E a minha mulher quer achar que é um negócio. Aí tem o que, Júlio? Muita coisa. E eu queria que o senhor orasse para esse casamento não ser desfeito, ser 40 anos. Mas como ajuda muitas igrejas, Deus é testemunho do que eu estou dizendo. Eu vou fazer a doação de 1 milhão. Isso foi em 98. Eu me lembro que o real, o dólar estava 84 centavos de reais. O real estava acima do dólar, estava uma moeda forte. O real. 1 milhão era dinheiro para cá. Mas, irmão, isso aí eu jamais eu pensei isso, que Deus ia falar um negócio aqui. Aí abriu lá o negócio lá comigo. Quando ele começou a escrever, eu falei, opa, doar. E a Síria estava naquela expectativa, agora a vida da gente. Mas o que assim? Aí eu fiquei olhando assim, aí o Senhor falou comigo. Como Deus me surpreendeu naquele dia? Me surpreendeu mesmo. O Senhor disse, olha, diga a ele que eu não quero o dinheiro dele, eu quero a vida dele no meu pai. Aí diz, quer? Eu não quero o dinheiro dele, eu quero a vida dele no meu pai. Digo, eu tenho que falar a verdade, você está dando desse cara. Ele vai me fulminar, né? Digo, senhor, não vai tentar subir esse dinheiro aqui. Aí ele volta o quê? Digo, não vai adiantar o senhor dar o seu dinheiro aqui. Mas por quê? Porque Deus está dizendo para mim que a sua vida no altar dele. O homem baixou a cabeça, deixou a paz com o irmão. Assim é só botar o cabelo da cabeça.
Aí foi que eu aprendi que nem todo dízimo Deus aceita, nem toda oferta Deus aceita. Por isso aquela relação que está lá em Coríntios, que a gente deve fazer circunstantemente, não como tendo necessidade ou obrigação, mas de livre espontânea vontade. Dê dízimo, dê oferta, mas não fundamente na lei, porque Deus já justificou você em Cristo. Então o que acontece? Se eu nos parasse, o que pode acontecer no caminho? Aí o escritor diz, já estou terminando. O escritor diz assim: então agora, como é que eu posso ir? Corramos com paciência a carreira que me está proposta. Então, como é que eu posso continuar nisso aqui? Qual o método perfeito? Qual o método que me faz um vencedor? Como é que eu posso vencer a minha fraqueza, o mundo que oprime, as minhas necessidades em geral, e suportar o insuportável, naturalmente falando? Está no próprio texto. Alguém leia, eu faço questão que a pessoa leia esse aqui. 2. Leia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Toda glória! O Espírito dele está em você. E você tem capacidade de suportar as oposições, as aventuras dessa vida. Porque ele te fez uma proposta que está lá guardada para você, você não tem nem ideia. Então Jesus olhou e focou na promessa do Pai, olhando para Jesus. E esse Jesus é o autor da tua fé. Foi ele que trouxe ela, ele que coloca. O autor olhando para Jesus. Nós sabemos, irmãos, a história de Jesus. Rejeitado, perseguido, morte violenta, massacraram ele, traído pelo seu próprio povo, digo assim, sua própria liderança, abusado, foi muito mais além. Uma mistura, se envolveu com questões políticas e religiosas, briga pelo poder, inveja. Até seus próprios irmãos não acreditavam nele. E ele suportou. Porque Deus tinha dado uma proposta para ele. Se você suportar, se você amar aqueles que o amam, está muito bom para você. Porque foi por causa de mim e de você. O nosso valor de Cristo. Para Jesus suportar o que suportou. Irmãos, o Sinédrio, eles tinham poder e autoridade para executar. Eles tinham poder para executar de qualquer maneira, né? Ou apedrejando, ou crucificando. Mas não pensa que ia se safar e empurrou para o romano. O romano empurrou para o governador. O governador ele volta para o Pilatos. A mulher do Pilatos teve um sonho de, o muito me perturbei a respeito desse. Não se mete nisso. Aí Pilatos já viu, se convenceu e disse para a grande multidão incitada por questões políticas e religiosas. E disse: se solta este, não és amigo de Deus? Aí Pilatos estremeceu. Às vezes você pode estremecer porque acha que vai perder alguma coisa. Se você perder aquilo, você vai ficar no desamparo. Sede pelo poder. Aí Pilatos, depois deu testemunho, não vejo nele culpa alguma, mas foi aquele jogozinho de pensar que se safar, né? Eu vou lavar minhas mãos e vou entregar. E o resto, depois a gente estuda a história. Mas se eu bastava o Sinédrio dizer assim, vamos executar uma questão profética, uma questão religiosa do povo judeu. Jesus podia ser crucificado, ou morto à espada, degolado, o sangue seria derramado, e o preço pela nossa vida estava pronto. Mas não, Jesus foi massacrado,
foram muito mais além. Chegaram a sua carne com chicotes, escarneceram, escarraram no seu rosto, o humilharam e violentamente o crucificaram. Por causa de mim. Por amor a mim. Por amor a você. Aleluia. Esse, você tem um alto, por favor. Essa gente da vida aí está com a gente. Deus está com a gente. Ele nos dá a vitória. E o que acontece? Se eu fosse contar todas as vitórias que eu tive, ou você dizer que eu estou contando história demais, a gente ia passar muito aqui. E terminando mais um pouco descendo. Então, algo foi proposto para Jesus suportar, e algo foi proposto a nós também, se crermos e perseverarmos dele. Então nós temos a vitória aqui, porque fizeram essa pergunta para Jesus: Senhor, largamos tudo. Largamos tudo. O que temos em troca? Pelo menos quem perguntou isso tem uma coragem do caramba, né? Jesus, ninguém larga, que deixando pai, mãe, irmão, mulher, marido, por amor de mim, que não ganhar 100 vezes o tanto. Aqui. Mas, então, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Crente de convicção. E terminando. Então, por que olhar para ele? Porque olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto nos céus, suportou a cruz, desprezando a torturadora do inferno, a violência, a força mais violenta e destrutiva do inferno, mais aterrorizante do príncipe das trevas. Jesus desprezou. Estou nem aí. Não vou mudar, não vou negar, e acabou. E tem que ignorar esse mundo, irmão. Ignore o escárnio, ignore o insulto, ignore as perseguições, ignore o momento crítico que você tem um Deus que pode cuidar muito mais do que você está pensando. E, terminando, a palavra diz que ele se sentou à direita de Deus, quer dizer, lugar de honra. Direita quer dizer lugar de honra. E diz assim: considerado. Quer dizer, atende para isso. Irmãos, o nome de Jesus foi um nome nomeado. Por isso, lá em Hebreus, eu gosto muito dessa carta, porque ele fala assim: Jesus venceu, foi ungido com óleo da alegria, mais do que, diz a palavra, do que os seus companheiros. Ele foi dado o nome que está acima de todo nome, no céu, nas alturas, na terra e embaixo da terra. Tem vida lá embaixo, irmão. Que Israel, o nome dele, se dobre em todos os joelhos, e para a glória de Deus o confesse. Aleluia. Então a gente não sabe o que está nos aguardando. Vamos aguentar firme. Chegamos até aqui. Eu já cheguei aos 70, né? E se eu tenho que segurar, agora eu tenho que segurar, né? Desde a minha juventude era muito mais difícil naquele tempo. Eu tinha que lidar com os impulsos, com muita coisa. Então essa palavra dentro do seu coração, Senhor, está difícil, mas Jesus está com a gente. A ordem é que devemos colocar diante de Deus as nossas necessidades. Veja bem, crente de convicção. Coloca diante de Deus as suas necessidades, já com ações de graça agradecendo. São atitudes de fé e impacto espiritual. Não é uma mentalização legal, não, porque às vezes a nossa mente está tão perturbada que a gente não consegue nem pensar em nós mesmos. Convicção.
Seja crente de convicção, como o irmão Dalfo disse. Se ele é pecador, não sei, e outras coisas mais, se ele vai para o inferno, eu vou junto porque eu estou com Jesus e não vai, porque acabou. Aí o cara vai dizer assim, fora. Pronto. Ah, crente é isso? Mas eu estou com Jesus, não tem isso. Entendeu isso aí? Chega de lamento, irmãos. Alegre-se na esperança. Glória a Deus. Seja paciente na tribulação. Amém. É o conselho da palavra. Seja paciente. Está ruim, pede misericórdia, me ajuda, me capacita. Realmente eu estou à beira do desespero, me capacita. Que eu me envergonho do nome. Eu não confundo o escritor me observando. Está achando de mim. Por amor do teu nome. Só por amor do teu nome. Se dobre diante dele. Confessa a sua fraqueza, sim, porque somos humanos, mas não vamos dar tapa na cara de Jesus, porque testando, falho quando deveria. Eu sou humano, você também é. Isso não quer dizer que eu tenho que andar fazendo coisa errada, mas eu tenho que ter essa consciência, porque eu posso vigiar esse lado e dar um plano, porque eu tenho lados do rei na minha vida, eu tenho Jesus. É essa a palavra, lembrando esses que fizemos os filhos. Em nome de Jesus. Que o Senhor nosso Deus possa continuar abençoando o pastor de Biase, dando força a ele, fortalecimento pela obra, pelo trabalho dele no Rio de Janeiro. A gente sabe que não é fácil andar no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, de moto, atender a voz de Deus. Atender a voz de Deus aqui no interior é fácil, né, pastor? Gravar no Rio de Janeiro, pela fé mesmo, né, pastor de Biase? Não é fácil. Irmãos, antes da gente orar pelo final, prometo ser breve. Irmão, tive sonho quinta, tive sonho sexta, tive sonho sábado. Na varanda da minha casa, porta aberta, janela aberta, e a Isa que vive na varanda, minha pequenininha, e uma tempestade muito grande. Numa tempestade, eu e a Izzy na varanda vendo a tempestade acontecendo. Isso foi na quinta, isso foi na sexta, sabe? O mesmo sonho, irmãos, 3 dias seguidos. Aí hoje de manhã, ao acordar, que minha filha tinha acordado muito cedo, e dormindo de novo, tive o mesmo sonho, só que um sonho um pouco mais forte, né? Um pouco mais terrível. O vento foi tão forte que os veículos ali da minha rua, da minha casa, o vento começou a levar os carros, a enxurrada. Aí eu ficava olhando, no sonho, meus carros vão embora também, né? Os carros, quando ia bater nos meus veículos ali da minha empresa, os carros desviavam assim, a mão de Deus desviando. Acabou a tempestade, os carros lá paradinho, sem um amanhã após a tempestade. Eu agradeci a Deus, né? Porque é uma resposta de Deus que eu tenho buscado já há um mês, né? Que eu pedindo ao Senhor, sei onde eu tenho pecado, onde eu tenho errado, pelos problemas, né? De tudo que tem acontecido, e foi uma resposta para mim. Isso pode ser uma resposta para você, que a tempestade hoje acabou, em nome de Jesus. Que a partir da manhã o sol vai brilhar mais forte na sua vida e na minha vida, sem vento, sem vendaval, pois nós estamos alicerçados na rocha. Aleluia. Pode vir vento, pode vir tempestade, você sabe onde a sua vida está enraizada, você faz parte da videira, e o Senhor tem nos sustentado, tem nos mantido vivos, em pé, até os dias de hoje, amém? Amém. É o que o pastor de Biase falou, não olhe para trás, está caminhando até hoje, irmãos, vamos voltar para trás para quê, irmãos? Dantas, a gente sempre tem orado nos cultos, tenho me emocionado em minha oração com o Arthur, não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Hoje, quando o irmão estava aqui dando testemunho, né, Deus me deu uma visão de um cérebro, um ponto de luzes, como se fossem luzes neurais, pontos neurais apagados e começando a piscar, se acendendo. Deus está começando a agir no cérebro do Arthur, acendendo neurônios,
para ativar nervos, criar tendões onde não tem tendão, Aleluia. movimentação do corpo, dos membros, das pernas, dos braços. E eu creio. Eu tenho pedido ao Senhor assim em minha oração, irmãos, da mesma forma que Deus me curou de uma doença mortal, que livrou minhas filhas também, minhas duas filhas, de doenças mortais, uma delas com sintoma de leucemia. Eu creio, irmãos, porque eu já vivi um milagre, irmãos. O irmão que não viveu um milagre ainda de uma cura, em que o médico falou para você: não tem jeito, não tem remédio para você, não tem dinheiro para cirurgia, não tem jeito. É um momento que a gente cria muitas reflexões, né? É um momento que a gente ora, por mais que é boa a Deus, não é verdade, irmãos? A gente ora e agradece ao Senhor todo dia. Mas se no momento da nossa vida que a gente passa por algo que só Deus, só vindo do céu mesmo, um milagre, a gente pode ver que nesse momento que a nossa oração é verdadeira, assim, vem do fundo da nossa alma, do nosso coração. Os irmãos já passaram por isso, irmãos? De orar ao Senhor assim, para derramar toda a sua alma, todo o seu querer, toda a sua fé. É gostoso demais isso, irmãos. O pastor de Biase falou e o presbítero Dantas falou: eu tenho pedido ao Senhor isso, um coração aquebrantado para orar pelo meu irmão, de pedir ao Senhor que o abençoe, que o guarde, que o cure. E é muito lindo, irmãos, o agir de Deus, quando a gente vê Deus quando opera um milagre. Amém, irmãos? Irmãos, antes da gente fazer a oração, quarta-feira é um culto especial. É meu aniversário, mas a adoração e o louvor é para Deus, a honra e toda a glória do Senhor. Não falte culto quarta-feira, não, irmãos. Quero muito que os irmãos estendam a mão e possam estar me abençoando. Já estou chegando quase meio século, irmãos. É uma bênção. Imagina quando eu chegar aos 70, estou passando viagem com saúde, magrinho, assim, andando de moto. Eu vou agradecer muito a Deus quando eu chegar aos 70 anos. Olha que bênção. É só bênção, né, irmãos? Quero pedir aos irmãos no final do culto, quem puder ajudar, puder contribuir, a gente vai realizar um almoço para ajudar a igreja. O almoço vai ser dia 8 de junho. Os irmãos que puderem contribuir com algo na lista, né?